Bom dia a todos. Hoje, então, continuamos com a nossa aula sobre mitologia europeia, começando com a mitologia eslava. Então, os eslavos, eles são um conjunto de povos, vamos dizer assim, uma raiz linguística, que teve sua origem, podemos remontar assim, na região próxima ao rio Volga, ao Mar Negro, na atual Rússia, Ucrânia, e que rapidamente se dispersaram pelo Ocidente. Então, os eslavos, eles migraram por volta do século VI. Eles se estabeleceram onde hoje seriam as atuais Polônia, República Tcheca, Eslováquia, nos Balcãs também, toda essa região que a gente chama de Europa Oriental, Os eslavos, inclusive, é o maior grupo linguístico da Europa na atualidade. Deles vieram os atuais povos russo, bielorrusso, ucraniano, sérvio-croata, macedônio, montenegrino e bosníaco, esloveno, eslovaco, tcheco e polonês. E justamente por ter sido um povo que ocupou um espectro territorial tão grande, e justamente também por ele ter se diferenciado tanto ao longo dos séculos, a mitologia eslava ela é muito diversificada. Então, cada povo, vamos dizer assim, tem uma versão própria dos mitos. Então, ela é bem menos padronizada do que a mitologia grega ou a mitologia nórdica. E isso em grande parte porque os eslavos eram um povo de tradição oral, Então, os costumes, as tradições eram passadas oralmente, o que levou com o tempo a muitas adaptações, a muitas mudanças, já que, como nós vimos, os mitos, eles se caracterizam pela sua versatilidade, Eles se caracterizam pelo fato de constantemente eles se adaptarem às novas realidades. Então, no caso da mitologia eslava, cada povo tinha seus deuses, cada povo tinha suas crenças, mas havia algumas narrativas em comum. Quem que ficou responsável por registrar essas narrativas em grande parte foram os bizantinos, que tiveram um contato mais íntimo e inclusive conflituoso com os eslavos na Idade Média. Foram as missões bizantinas também, de São Cirilo e Metódio, responsáveis pelo começo da cristianização dos povos eslavos, que fizeram a missão na Grande Morávia, e que, inclusive, necessitaram desenvolver um alfabeto próprio para cristianizar os eslavos, o alfabeto cirílico, que em homenagem a São Cirilo. E uma das primeiras versões também da Bíblia que foi traduzida para uma língua vernácula foi também a versão de São Cirilo, uma Bíblia em língua eslavo antigo, que inclusive acabou até dando um certo mal-estar com relação à igreja, que defendia o uso do latim apenas na época como forma de leitura e interpretação da Bíblia. Então, existe um outro livro que é considerado apócrifo, o livro de Veles, que na verdade muitos consideram falso, mas que retrata uma série de histórias da mitologia eslava, e geralmente muito se fala que ele foi atribuído aos próprios eslavos quando eles deixaram de ser ágrafos, mas muitos duvidam dessa informação. Então, qual que é o cerne da mitologia eslava? Primeiro, quais seriam as características incomuns a esses grupos? A maioria desses povos tinham como deus central um deus do céu e do trovão, uma espécie de Zeus, Odin, dos eslavos, que era chamado de Perun. Então, Perun, basicamente, ele é uma espécie de Zeus eslavo, podemos dizer dessa forma, o deus do céu, pai dos deuses e tudo mais. Tanto Perun quanto Odin e Zeus, eles provavelmente são originados do antigo deus celeste, que surgiu na época da Idade do Bronze, e que acabou originando outras interpretações conforme os diferentes povos que descendem dos indo-europeus. O mito de criação, em geral, tem uma forte influência do zoroastrismo persa. Nós iremos ver posteriormente o que foi isso,
Mas o zoroastrismo persa, ele é uma religião maniqueísta, ou seja, ele acredita no conflito entre o bem e o mal. Então, há um Deus, né, no zoroastrismo há um Deus, o Deus que representa tudo que há de bom, o Ahura Mazda, e o que representa o que há de mal, o Ahriman, né? E esses dois deuses estão constantemente em conflito, e os seres humanos eles podem optar pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Então, bem e mal estão muito bem delimitados nessas religiões, ao contrário, por exemplo, das religiões grega, romana ou nórdica, em que os deuses eles possuíam virtudes e defeitos, né? Eles não eram nem totalmente bons, nem totalmente maus, nem totalmente ruins. No caso dos eslavos, o deus bom era chamado de Bielun, que significa, né, no eslavo antigo, branco. Ele, em companhia do seu irmão, o Cernobog, traduzindo Deus Negro, eles estavam construindo o mundo. E Bielun, ele moldava o barro, moldava a lama para fazer as coisas, enquanto Cernobog ia buscar lama para Bielun. No entanto, Cernobog ele começou a se questionar do porquê que ele não criava também. Então, em uma vez que Bielun pediu para Cernobog ir no fundo do oceano com barro, ele escondeu barro na sua boca para depois tentar criar alguma coisa. Quando ele chegou para Bielun, Bielun perguntou o que ele tinha na boca e Cernobog começou a tossir, gerando cordilheiras e montanhas, entre outras coisas. Desde então, o Bielun ele criava tudo aquilo que era positivo, enquanto Cernobog criava tudo o que era negativo. Apesar desses serem os deuses da criação, né, o mais cultuado em geral era Perun. Disse que os antigos eslavos, quando eles faziam um acordo de paz, eles juravam que se eles quebrassem o juramento, Perun fazia suas armas voltarem contra eles mesmos. Claro que depois com cada povo, cada um tinha também seu deus favorito, vamos dizer assim, ou até deuses específicos, deuses próprios, o que faz da mitologia eslava ser um pouco mais difícil de ser sistematizada do que o caso grego e o caso nórdico. Uma característica bastante central também é que inicialmente os eslavos eles viviam em tribos que eram organizadas pelo sistema de clã, que eram chamadas de esclavinhas. Depois, na Idade Média, já no século IX, por aí, começaram a se formar os reinos eslavos, né? Então, o reino do Rus, na Rússia, nós tivemos também o reino da Sérvia, o reino da Croácia, nos Balcãs. Depois os búlgaros também chegaram lá. Os búlgaros, inicialmente, eles tinham uma origem tártara, né? Uma origem siberiana, mas que assimilaram a cultura eslava, o idioma, a religião, os costumes, né? Então, os búlgaros eram tártaros que se eslavizaram com o tempo. Entre alguns dos principais deuses da mitologia eslava, nós temos, para citar alguns exemplos, né? São muitos, mas só para citar alguns exemplos, Kors, o deus do sol, Triglav, que é um deus da guerra. O Triglav ele tem 3 cabeças no caso, né, para estar sempre em vigilância. Inclusive, seu nome deu origem ao ponto culminante na Eslovênia, né, o Monte Triglav, que inclusive está no brasão do país. Lada, que era a deusa do amor, que porventura também, não sei se intencionalmente ou não, foi o nome do veículo produzido na União Soviética, na época do socialismo. Rod, que é o deus da criação, né? Rod tem a ver também com raça, gênero, mas também tem a ver com pais, né? Tem a ver também com família. Caliada, que é a deusa do alvorecer. Zariá, que são 2 deusas que representam a manhã e a noite. No caso, Zariá também significa aurora, né, no eslavo antigo. Dashbog, deus do fogo e da riqueza, uma espécie de Hefestos eslavo. Makosha, deusa da terra. Volos, que é o deus do gado e do comércio. Svetovid, deus da luz, muito cultuado nos Balcãs, né? Inclusive, um dos santos mais celebrados nos Balcãs é o São Vito, o santo católico, de origem alemã, né?
Isso se deve em grande parte porque nos Balcãs se cultuava muito o deus da luz, o Svetovide. Só que durante a cristianização ocorreu por analogia. E no eslavo antigo, São Vito é Svet Vitus. Então, a sonoridade de Svet Vitus com Svetovide era muito parecida. Com isso, foi feita a assimilação que transformou, vamos dizer assim, o Svetovide no São Vito. Até bem curioso, né, que São Vito é um santo católico. E mesmo assim, ele é o mais celebrado num país, tipo na Sérvia, onde tem o Vidovdan, em 28 de junho, que é o dia de São Vito, né? E a Sérvia é majoritariamente ortodoxa, né? Da igreja ortodoxa, mas foi escolhido um santo católico, no caso, por conta dessa proximidade, né, com o deus da luz. Vesna, deusa da agricultura, também primavera, em russo. Stribog, deus do vento, e Simag, deus da colheita, são alguns dos principais deuses. Há muitos outros deuses e deusas, tá? Mas acho que não convém sistematizar todos eles nesse momento, né? São centenas. Uma característica bastante curiosa da mitologia eslava é que os eslavos, eles também acreditavam em uma árvore do mundo, que nem a Yggdrasil dos nórdicos, né? O que pode até mostrar uma proximidade entre esses dois povos, porque devemos lembrar historicamente que as primeiras cidades na Rússia foram fundadas pelos vikings da Suécia, os varegs, né? Então, Rurik, por exemplo, fundou a cidade de Kiev, que foi o primeiro centro russo na história. Então, essa proximidade da mitologia eslava com a nórdica, existem muitas características em comum, também pode se dever a esse contato que eles tiveram com os vikings. No entanto, a árvore do mundo dos eslavos é um pouco diferente da Yggdrasil. Então, a Yggdrasil dos nórdicos, ela era uma árvore que conectava os diferentes mundos, onde viviam as diferentes espécies, raças, né? É a árvore do mundo, do universo, né? Já na mitologia eslava, a árvore do mundo, ela é chamada de Iav. Iav representa o mundo material. Paralela a ela, existe também duas forças, que é o Nav, que representa o espiritual, e o Prav, que são as leis naturais que governam esses mundos. Inclusive, Prav veio Prava, Pravda, né, que tem a ver com direito, verdade, justiça, dependendo do país eslavo. No caso, a mitologia eslava, ela é formada também por vários seres, alguns que são comuns em outras mitologias, né? Então, por exemplo, existem dragões, como também existe na mitologia nórdica e germânica, né? Lobos gigantes, que também provavelmente é alguma herança dos nórdicos. Há também o pássaro de fogo, que lembra muito a fênix grega, só que ele é um pouco diferente da fênix. O pássaro de fogo é uma lenda muito comum no folclore eslavo, e uma característica dele é que ele é praticamente incapturável, ou seja, é muito difícil se capturar um pássaro de fogo. E quando você o captura, ele pode te dar muita sorte ou muito azar, dependendo de como você o trata. Então, capturar o pássaro de fogo pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição, dependendo do momento. Há também bruxos, né, magos. No caso, a mais conhecida, né, das bruxas da mitologia eslava é a Baba Yaga. A Baba Yaga é uma feiticeira que vive na floresta, e que é uma floresta que é protegida por 3 cavaleiros, no caso, né? O cavaleiro branco, o vermelho e o negro, né? O cavaleiro branco representa o dia, o vermelho a tarde e o negro a noite, né? Isso inclusive está presente num conto folclórico russo, a Bela Vassilissa, né? Que é uma moça que tinha uma boneca, né? E que foi buscar lenha e se perdeu no caminho, encontrou a Baba Yaga, né? E depois... inclusive, né, resumidamente falando, o que acontece, né? A Baba Yaga tenta transformar a moça numa escrava e diz que se ela não realizar o serviço corretamente, ela vai devorá-la, só que a moça sempre faz, né? Aí um dia a Baba Yaga pergunta para a moça como que ela consegue fazer tudo, né? A moça, ela tinha uma bonequinha que toda vez que ela dava uma colher, né,
para a bonequinha protegia ela, né? E aí, no caso, ela afirma que ela era abençoada, né? E a Baba Yaga, ela supostamente responde: eu odeio gente abençoada, some daqui e nunca mais volte. Inclusive até curioso lembrar disso, porque embora a antiga religião eslava não exista mais, ela está muito presente no folclore eslavo, no folclore russo, por exemplo, há muita presença desses seres míticos, desses seres mitológicos. Um outro exemplo também que a gente tem é a Rusalka, né, ou Rusalkas. As rusalkas são uma espécie de espírito que vivem à margem de rios e lagos. Seriam mais ou menos como sereias, né? Mas são mais para fantasmas, podemos dizer assim, são mais parecidos com fantasmas do que com sereias. Os vampiros também teriam origem na mitologia eslava. Inclusive, a crença em vampiros se manteve mesmo após a cristianização. Já foi encontrado covas, né, túmulos, na Bulgária, na Sérvia, né, até mesmo em países vizinhos que não são eslavos, tipo a Romênia e a Hungria, com pessoas que morreram com uma estaca no coração, né, dada a crença que havia em vampiros, mesmo posteriormente à cristianização, e que é parte do folclore. Inclusive, a própria palavra vampir vem do sérvio, né? É uma palavra que acabou se internacionalizando. Fadas também, né? Que são mulheres aladas que praticam magia, que é comum também na mitologia celta, que nós iremos ver. Goblins, anões, duendes, espíritos, né? Então, vários seres que estão presentes também em outras mitologias europeias estão presentes na eslava. Então, por exemplo, né, como eu falei, como eles se expandiram muito rapidamente por uma região muito grande, cada um tinha uma crença própria, né? Claro que com alguns patamares comuns, né? Mas, por exemplo, na Polônia pré-cristã, o principal culto era o culto à deusa Oinienia, né? Que era a deusa do fogo, né? O que era comum apenas da Polônia. Na Eslovênia mesmo existe a história do trapaceiro Craniates, que embebedado salvou a humanidade. Embora essa religião não exista mais, existe até hoje no folclore esloveno uma celebração, uma festa do vinho, né? Já que Craniates seria mais ou menos uma espécie de Dionísio eslavo, né? Esloveno mais especificamente, e que salvou a humanidade bêbado, né? Bêbado de vinho, né? Assim como os nórdicos também, os eslavos eles possuíam vários símbolos rúnicos, só que eles eram diferentes dos nórdicos, né? As runas que eram muito usadas para a adivinhação nos oráculos nórdicos. Existe também uma versão, né? Várias inscrições que representam determinados símbolos, determinadas virtudes ou maldições dentro da mitologia eslava, né? Indicando também uma proximidade entre essas duas. Então, acredito que no caso da mitologia eslava, né, mas isso ele pode ser facilmente encontrado. Aliás, no geral, as mitologias europeias pré-cristãs, elas deixaram uma herança no folclore local, né? Mas no caso eslavo, isso é bastante presente, né? No caso eslavo, houve até certa preservação, podemos dizer assim, de muitas das histórias mitológicas, só que adaptadas ao cristianismo e adaptadas ao folclore, né? Então, existem histórias, por exemplo, em que o Deus cristão aparece, né? Num cenário de vários seres míticos eslavos, né? Mostrando essa assimilação, né, do cristianismo na mitologia eslava. O outro caso que nós iremos tratar também é o caso da mitologia celta, né? Mas primeiramente, quem que foram os celtas? Os celtas foram um grupo de povos também, um grupo linguístico que habitou praticamente todo o continente europeu durante a Idade dos Metais. Esse povo foi se diferenciando, dando origem aos gauleses na atual França, os bretões, né? Os celtiberos na Espanha. E inicialmente com o avanço de povos indo-europeus e depois com as conquistas romanas, os celtas acabaram sendo pressionados para os limites do continente europeu. Então, por exemplo, hoje em dia, os principais herdeiros dos celtas são os escoceses, galeses e irlandeses, né, que inclusive têm
restauraram, né, sobretudo os irlandeses e os galeses, restauraram a língua celta, né, embora eles falam inglês, né, há um movimento cada vez maior para se falar a língua irlandesa ou a língua galesa. Então, eles deixaram de ser o povo dominante da Europa com o passar dos tempos e acabaram sendo confinados nas Ilhas Britânicas. E também, né, em alguns lugares eles se mesclaram com outros povos, que nem os celtas na Espanha se mesclaram com os iberos, né, formando os celtiberos, que depois foram conquistados pelos romanos, que por sua vez foram conquistados pelos visigodos, né? Então houve também uma miscigenação nessas regiões, né, que levou também ao fim da cultura celta em vários lugares. No caso, os celtas eram politeístas também, acreditavam em vários deuses, como todas as outras mitologias europeias pré-cristãs, só que ele tem uma diferença bastante significativa com relação às outras mitologias que nós vimos, já que muitas vezes entre os celtas não havia deuses especialistas. Como assim? Na Grécia Antiga a gente tem Zeus, deus do céu, Afrodite, deusa do amor, né? A gente tem também o Dionísio, deus do vinho e das festas. A gente tem o Poseidon dos mares, na mitologia nórdica também, Thor, deus do trovão, né? Hel, deusa do submundo. Então, no caso dos celtas, essa divisão não é tão clara, né? Muitos deuses têm mais de uma função. Eles são multifuncionais, podemos dizer assim, né? Claro, cada um cuida de uma coisa, de um aspecto, né? Mas eles não cuidam só daquilo, eles têm outras funções além daquela. Então, um dos deuses mais importantes da mitologia celta é o Dagda. O Dagda, ele teria sido um rei mítico da Irlanda, que possuía uma série de itens mágicos, algo comum também em outras mitologias europeias, né? Utensílios mágicos, o elmo de Hades, o martelo do Thor, Mjolnir, né? O anel dos Nibelungos, o navio que sempre chama ao vento, né? Então, são comuns também na mitologia celta. No caso, Dagda, ele possuía um caldeirão sem fundo, então um caldeirão que nunca terminava, né? Você podia armazenar qualquer coisa nesse caldeirão, pois ele não possuía fim. E uma clava, né? Uma espécie de bastão, podemos dizer assim, que uma ponta matava instantaneamente e a outra ressuscitava. Então, ele podia tanto matar ou ressuscitar. Pelas lendas antigas irlandesas, Dagda se casou com a deusa Morrigan, que entre outras aptidões era a deusa da guerra. E diz que durante esse período, Morrigan atuava a favor de Dagda e com isso fazia ele vencer várias e várias batalhas. Né? Dagda também teve vários filhos, né? Teve o Angus, né? Angus é o deus do amor, né? Que ajudava os mortais nos percalços amorosos, né? Foi pai de toda uma geração de deuses celtas, né? Então, só para citar alguns exemplos das principais divindades celtas, a gente tem Aine, a deusa das fadas, Ainan, deusa da abundância e da terra, Araun, que é deus do submundo, da vingança, do terror e da guerra, Beleno, deus do sol e do fogo, Branwen, que é a deusa do amor e da beleza em País de Gales, né? A gente viu que na Irlanda era Angus, o deus do amor, Brigit, que era a deusa da feminilidade, Druante, a deusa dos druidas. Os druidas, no caso, eles eram, muitas vezes se associa eles a feiticeiros, né? Magos, bruxos, mas não era bem isso, era muito mais do que isso. Para quem já viu Asterix e Obelix, tem o druida, né? O famoso druida Panoramix, que é o responsável pela poção mágica que faz os galeses derrotarem os romanos. O druida, na verdade, ele era o ancião, intelectual, erudito, responsável pela tradição oral. Então, todas as histórias mitológicas e do povo eram transmitidas oralmente pelo druida. O druida também, como ele era um intelectual, um erudito, ele sabia usar a natureza a seu favor. Então, ervas naturais para fazer remédio, sabia, por exemplo, quando ia chover, quando ia ter estação de seca, a partir da observação das estrelas, né? Então, depois, com a cristianização na Idade Média, o druida passou a ser associado com a feitiçaria
e com isso ele passaram a ser perseguidos, né? Havia também mulheres druidas, né, que deram origem às chamadas feiticeiras, né? Mulheres que eram especialistas na arte dos remédios, poções, venenos, né? E também outras práticas necessárias para antigamente, né? Os celtas, então, eles eram ágrafos também, né? O druida, então, ele tinha, como era uma cultura oral, o druida ele tinha essa função de preservar a tradição e a memória do povo numa sociedade que não possuía escrita. Além disso também, né, até há relatos que falam que os celtas zombavam dos romanos, né, porque os romanos tinham necessidade de registrar tudo por escrito, e os celtas não, né, os celtas zombavam que os romanos tinham uma memória fraca, porque eles tinham que registrar tudo, enquanto eles conseguiam se lembrar de todas as coisas, justamente por conta desse treinamento de uso da memória que frequentemente eles faziam. A mitologia celta também tem heróis e semideuses, assim como a mitologia grega, e uma outra coisa bastante particular, né, da mitologia celta é a ideia de paraísos terrenos, né? Isso é algo que vai se popularizar também bastante na Idade Média. O que seriam esses paraísos terrenos? Ilhas perdidas, desaparecidas, né, misteriosas, que quem alcançasse encontraria a felicidade eterna. Tá certo, né? De certa forma, isso também é uma coisa relativamente comum nas outras mitologias, mas uma coisa bastante característica dos celtas é que esses paraísos ficavam na terra, né? Eles não ficavam em outro lugar. Todos eles eram localizados na própria terra. E há várias histórias de heróis que tentam buscar essas ilhas, né? Na Idade Média mesmo, isso com adaptação para o cristianismo, isso gerou uma série de lendas, né, que eram popularizadas até a época dos descobrimentos. Por exemplo, uma delas é a famosa Ilha da Cocanha. A Ilha da Cocanha, ela era uma terra, né, uma terra perdida, que não faltava comida nem bebida. Então aquele que fosse lá não precisaria trabalhar mais, porque haveria comida caindo do céu e bebida de sobra. Durante os grandes períodos de fome na Idade Média, muitas pessoas tentaram procurar essa ilha paradisíaca. Há uma outra ilha também que aparecia inclusive nos mapas dos séculos 16 e 17, que é a chamada Ilha Brasil, que não tem nada a ver com o Brasil, tá, gente? O Brasil, no caso nosso, né, ele veio do português, né, veio por conta do pau-brasil, né, que era uma madeira que quando colocada em brasa, ela gerava um pigmento vermelho, numa época em que o vermelho era moda na Europa, né? Então o Brasil o nosso veio de fogo, né, veio de queima, no caso, né? Já esse Brasil celta, vamos dizer assim, não tem nada a ver. A raiz linguística é a mesma, embora a própria origem etimológica da palavra seja desconhecida. Era uma ilha que ficaria no ocidente, próximo da Irlanda, né? E só que ela tinha um problema, ela era coberta por uma neblina. E ela só se revelava uma vez, segundo algumas tradições, a cada 7 anos. Apenas por um período, por uma manhã, ela se revelaria e depois ela sumiria de novo. Depois, naturalmente, foi comprovada que não existe nenhuma ilha Brasil, mas existe o Brasil, né? Que no caso, né, não desaparece no meio da neblina, né, a cada 7 anos. Mas tudo bem, voltando então. Nós temos também as Ilhas dos Prazeres, Ilha dos Amores, Ilha da Alegria, né? Várias ilhas míticas paradisíacas que estavam presentes na mitologia dos celtas. Então há algumas histórias, inclusive com um final trágico a respeito disso. Uma das histórias mais famosas da mitologia celta irlandesa é a viagem de Bran. Bran, ele era filho de Lir, que era deus dos mares, e ele tentou realizar uma expedição para a Terra dos Imortais, Cid, já que ele era um semideus. Se ele alcançasse Cid, a Terra dos Imortais, ele poderia viver com os outros deuses. Então, inicialmente, Bran reuniu uma tripulação, os seus homens mais confiáveis, e a primeira parada que eles tiveram foi numa ilha paradisíaca chamada Ilha da Alegria.
Nessa ilha, quem pisava nela era imediatamente acompanhado de uma alegria infinita e começava a rir sem motivo nenhum. Alguns membros da tripulação aportaram nessa ilha, pois gostaram de sentir uma felicidade infinita. Depois eles seguiram a viagem novamente e no meio do caminho eles pararam em uma ilha conhecida como Ilha dos Prazeres, em algumas versões Ilha das Mulheres, né? A gente deve lembrar que muitos desses mitos eram feitos por homens, né? Então a noção de prazer, né, estava associado também com um lugar cheio de mulheres. E nessas Ilhas das Mulheres eles teriam prazeres intermináveis e tudo mais, né? Não lhes iria faltar nada, entre tantas outras coisas. Daí o que aconteceu? Eles passaram bastante tempo, cerca de 1 ano nessa ilha, até que um dos homens do Bran, Nectan, ele começou a sentir falta de casa e da sua família. Em resumo, eles ficaram 1 ano lá fazendo todo tipo de coisa e do nada sentiram falta da família, né? Tudo bem. Aí depois disso, né, eles resolveram voltar então. Depois de 1 ano na Ilha dos Prazeres, eles retornam. Eles voltam para a Ilha da Alegria e pegam as pessoas que ficaram lá, a parte da tripulação que fica lá, e voltam para a Irlanda. No entanto, quando eles retornam para a Irlanda, está tudo diferente. Não é o mesmo lugar que eles deixaram quando eles partiram. Está tudo muito diferente. E nisso, Nectan, ele é o primeiro a pular do barco. Quando ele encosta no solo irlandês, ele foi transformado em pó. Bran, então, ele percebe um transeunte passando e, sem descer do barco, naturalmente, ele pergunta o que aconteceu, né? Aí o transeunte fala, mas quem são vocês, viajantes? E o Bran fala, eu sou o Bran, sou o rei daqui. Daí o transeunte fala, nós tivemos um rei chamado Bran, mas isso faz mais de 1000 anos. Então eles percebem que, na verdade, aquele tempo que eles passaram na Ilha dos Prazeres foi o equivalente a 1000 anos na Irlanda. E eles não podiam mais descer do barco, pois na Irlanda eles estariam mortos, eles virariam pó. Um dos tripulantes de Bran, Oisin, né, ele tentou fazer o mesmo feito, né? Ele e sua esposa chegaram a uma ilha chamada Terra dos Jovens, em que eles viveram felizes e tiveram 3 filhos. No entanto, Oisin sentiu falta de casa e retornou, né? Só que quando ele voltou para a Irlanda, recomendaram que ele não poderia descer do cavalo, até que em um momento, né, o cavalo de Oisin ele tropeça e Oisin cai no chão, envelhecendo até morrer. Então, são histórias também que mostram como as ilusões, por mais sedutoras que elas podem ser, elas são apenas ilusões, elas deixam um final bastante trágico, né? Um paralelo que nós temos no caso com isso é as Crônicas de Nárnia, né? Já que o tempo que as crianças passam em Nárnia é diferente do tempo que passa na Terra, né? Só que no caso é o contrário, né? Em Nárnia eles podem passar anos, né? Séculos, mas não teria passado 1 ano na Terra, né? Também é um elemento que veio dessas mitologias celtas, né? Dessas narrativas celtas. No campo, a mitologia celta também tem bastante diferenças regionais, né? Na Gália e na Britânia havia uma deusa da fertilidade chamada de Rosmerta, né? Que não era comum, por exemplo, na Irlanda. As criaturas míticas também eram muito similares à dos outros povos europeus. A presença de elfos, fadas, dragões, espíritos e outros seres sobrenaturais. Bastante marcante, né? Para quem acompanha o Senhor dos Anéis, ele tem como base muitas das mitologias europeias, né? Celta, nórdica e eslava, principalmente, né? Muitos desses seres estão presentes na obra de Tolkien, que foi depois adaptada para o cinema. Também eles tinham várias celebrações, né? Uma das celebrações mais conhecidas é o Samhain, né? O Samhain, ele era celebrado no final do que seria outubro e ele marcava o início da colheita, né? Então, quando o cultivo terminava na estação de verão e primavera, e as pessoas colhiam o fruto do trabalho para se preparar para o inverno, né? O Samhain, durante a época romana, ele se tornou a Saturnália, e depois, com o processo de cristianização, como era um feriado pagão,
houve a iniciativa de se invalidar os feriados pagãos, né? Então, o Samurai, ele era celebrado mais ou menos no que seria o dia 31 de outubro. Para esvaziar o conteúdo desse feriado, a Igreja Católica instituiu 2 dias posteriores, que era o dia de Todos os Santos, né? Um dia forte, que celebrava-se Todos os Santos justamente para invalidar o Samurai, e depois o Dia dos Mortos, né? Os finados. No entanto, o Samurai ele continuou muito popular, até mais popular do que o Dia de Todos os Santos. Como ele era a véspera do Dia de Todos os Santos, ele passou a ser chamado de All Hallows Eve, ou seja, a véspera do Dia de Todos os Santos, que com o tempo se tornou o Halloween, né? Então, um feriado de origem pagã, de origem celta, comum nos países de origem britânica, né? Já que era um feriado muito, muito cultuado nas ilhas britânicas, e que agora, né, por conta da globalização, está se popularizando em vários lugares, inclusive no Brasil essa prática tem se iniciado. Eles também acreditavam em gigantes, inclusive existe uma maravilha natural na Irlanda do Norte, que é a chamada de Caminhos dos Gigantes, que são vários pilares que foram naturalmente feitas pelo magma basalto resfriado, né? Quando observaram, né, os antigos celtas acharam que era uma antiga cidade dos gigantes, uma estrada de uma raça de gigantes que foi extinta com o tempo, mas na verdade ela não foi construída por ninguém, ela foi uma obra da própria natureza. Além dos casos grego, nórdico, eslavo e celta, né, a gente também tem outras mitologias europeias, né, mas a gente não vai se aprofundar muito nelas por questão de tempo e tudo mais. Mas nós temos, por exemplo, os germânicos, né, que é um povo que habita a Europa Central, né, ancestral dos alemães, austríacos e tudo mais, né. No caso, a mitologia germânica era praticamente a mesma dos nórdicos, desculpa, né, era a mesma dos nórdicos. Basicamente as divindades eram muito parecidas, o nome mudava, então ao invés de Odin eles chamavam de Woden. As histórias também eram muito parecidas com as da mitologia nórdica, então por exemplo a história de Sigurd, o matador de dragão, na mitologia germânica é conhecido como Siegfried, né? Siegfried que usou o anel do poder, o anel dos Nibelungos, para salvar Brunhilda de uma torre vigiada por um dragão, e que depois foi amaldiçoado pelo próprio Anel do Poder que ele escolheu, né? Que inclusive inspirou não só o Senhor dos Anéis, essa noção do Anel do Poder, mas a ópera do Wagner, Richard Wagner, chamada Anel dos Nibelungos. Muitos também contos, assim como no caso dos eslavos, que muitos elementos da mitologia eslava estão presentes no folclore, com os alemães aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Então, muitas histórias mitológicas da mitologia germânica viraram folclore alemão, né? Que eram reproduzidos oralmente nas regiões camponesas, até que no século XIX os irmãos Grimm eles coletaram e transcreveram esses contos, dando origem a uma série de outros contos, né, os famosos contos de fada, né, embora essa terminologia não seja muito usada entre eles, porque não é todos eles que têm fada. E como Branca de Neve, né, Chapeuzinho Vermelho, o Flautista de Hamelin, né, então várias dessas histórias foram adaptadas para o cristianismo e então, né, hoje são parte dos contos que nós lemos para as crianças, né? Embora as versões originais fossem muito mais mortíferas e muito mais pesadas, né? Já que, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho morria, né? As irmãs da Cinderela se mutilavam, entre outras maravilhas que nós encontramos nesses contos. Na Finlândia, a Finlândia é um caso bem específico, né? O povo finlandês ele é bastante diferente dos outros, é o povo Suomi no caso, né? Ele não tem a mesma origem que os outros povos europeus. Eles também tinham uma mitologia bem própria, que foi no século XIX, virou folclore no caso, né? E no século XIX o folclorista Elia Lönnrot acabou compilando num livro chamado Kalevala, que inclusive inspira uma banda de metal, folk metal, né? Bastante conhecida para quem gosta desse tipo de música, né, que é a Korpiklani, né, que faz inclusive muitas músicas em referência ao Kalevala, né, esses contos eram populares da região da Carélia, na fronteira da Finlândia
com a Rússia, né? Uma das histórias mais conhecidas era da relação entre Kaleva e a terra de Porriola, né? Em que nós temos 3 heróis. Vainamonin, que era o homem que nasceu velho, então era um homem que a mãe achou que ele não estava pronto para nascer e deixou ele no útero por 90 anos, aí ele já nasceu velho, era sábio. O herói principal, né, o Ilmarinen e o Lemminkainen. Eles visitam então a terra de Porriola, né, eles eram de Kaleva, e lá eles constroem um moinho mágico para que o Ilmarinen se case com a princesa de lá. No entanto, uma guerra entre esses 2 países levam os heróis a voltarem para roubar o moinho. No Báltico nós temos uma mitologia também bastante própria, né? Lembrando, o Báltico seriam as atuais Estônia, Letônia e Lituânia, em que na verdade é uma síntese da mitologia nórdica com a eslava, né? Então há vários elementos dos 2 locais, inclusive a região báltica foi uma das últimas regiões da Europa a se converter ao cristianismo, né? Apenas no século XIII, com as cruzadas teutônicas ou cruzadas do norte, que esse povo foi convertido ao cristianismo. Até existem histórias, diz que o último rei lituano, ele converteu todo o seu povo ao cristianismo, mas se negou a se converter ao cristianismo, já que ele preferia ir para o inferno, junto com os seus ancestrais pagãos, do que ficar sozinho no céu. Também há a crença em seres vinculados à natureza e seres místicos como dragões, sereias, espíritos sobrenaturais, entre outros exemplos. Então, no que diz respeito à mitologia europeia, é isso, né? Então, nós completamos então essa aula de mitologia europeia. Na próxima, nós começamos com a mitologia asiática. Bom dia a todos.